Olá, tudo bem? Eu sou Vitor Drummond, jornalista e correspondente internacional aqui em Londres, e está começando mais uma edição do Que Está Rolando. Vamos ver quais são as bombas de hoje, mas eu separei coisas muito boas também para o final. A STF jamais se sujeitará a nenhum tipo de ameaça, diz Dias Toffoli. Ministros falam em organizações criminosas e bandidagem. Um grupo ofendeu integrantes da corte e, em tom de ameaça, perguntou se ministros tinham entendido o recado. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso também criticaram os atos. Organizações criminosas, lamentável e bandidagem foram os termos usados pelos ministros. O que aconteceu? Foi uma ação, um ataque que aconteceu no STF que durou cerca de 5 minutos. Eles atiraram e queimaram, jogaram fogos de artifício em direção ao prédio do STF. Foi um ato criminoso feito pelos apoiadores de Bolsonaro, que ofenderam com xingamentos também pesados os ministros da corte, inclusive o presidente Dias Toffoli. Em tom de ameaça, perguntavam se os ministros tinham entendido esse recado horroroso deles jogarem fogos contra o STF e mandaram que eles se preparassem. Olha o tom de ameaça desse grupo criminoso, né? Atentando contra a democracia do Brasil. E aí o Dias Toffoli, o ministro, ele lançou essa nota de repúdio, que eu vou ler para vocês. Abre aspas. Infelizmente, na noite de sábado, o Brasil vivenciou mais um ataque ao Supremo Tribunal Federal, que também simboliza um ataque a todas as instituições democraticamente constituídas. Financiadas ilegalmente, essas atitudes têm sido reiteradas e estimuladas por uma minoria da população e por integrantes do próprio Estado, apesar da tentativa de diálogo que o Supremo Tribunal Federal tenta estabelecer com todos, poderes, instituições e a sociedade civil, em prol do progresso da nação brasileira. O Supremo jamais se sujeitará, como não se sujeitou em toda a sua história, a nenhum tipo de ameaça, seja velada, indireta ou direta, e continuará cumprindo a sua missão. Guardião da Constituição, o Supremo Tribunal Federal repudia tais condutas e se socorrerá de todos os remédios, constitucional e legalmente postos, para sua defesa, de seus ministros e da democracia brasileira. É inconcebível, é uma vergonha que a gente esteja vivendo esse momento, que o Brasil esteja vivendo esse momento político tão drástico, tão deplorável, com pessoas tão sujas, tão associadas à milícia, atentando contra a democracia. Polícia Federal prende Sara Giromini e mais 5 em investigação sobre atos antidemocráticos em Brasília. Esse ato que acabou de acontecer, essa menina estava envolvida, eu vou falar mais sobre ela. Ela e outros integrantes de movimento bolsonarista são suspeitos de crime contra a Lei de Segurança Nacional. Querida, você não é suspeita, você é uma bandida. Você é uma pessoa que apoia o nazismo. Vou falar mais também sobre isso. O advogado dela diz que a prisão é política, uma grande bobagem, não é prisão política. É uma pessoa que se posiciona contra a democracia, que se posiciona contra o STF, que apoia atos a favor do nazismo, da supremacia branca. Não é uma perseguição política, ela é uma criminosa, não só no Brasil, como em todos os países do mundo que defendem a democracia. O mandato foi autorizado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Tem até uma pena, né, de um advogado que precisa, para ganhar dinheiro, defender uma bandida dessa. A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira em Brasília a extremista Fernanda Giromini, que adotou o pseudônimo Sarah Winter. Só para vocês terem ideia, esse Sarah Winter, o pseudônimo dela, é o nome de uma nazista da Segunda Guerra Mundial. E ela cumpre mandado de prisão. Tem outras 5 pessoas investigadas por exercerem atos antidemocráticos. A prisão dela foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. A Sara Giromini, ou Sarah Winter, é bom chamar bandida pelo nome de bandido, de nazista que ela escolheu, né? Ela é chefe do Grupo 300 do Brasil, de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que não tem partido. Parece piada também. O grupo se define como militância organizada de direita e foi responsável por um acampamento com cerca de 30 pessoas montado lá na Esplanada no início de maio e que foi desmobilizado no último final de semana. Não sei se vocês acompanharam essa notícia. Em uma entrevista recente à BBC Brasil, a Sara Giromini
Também é bom falar o nome dela de verdade, porque os bandidos se escondem por trás de pseudônimos. Ela reconheceu a existência de armas entre os integrantes. Em nosso grupo existem membros que são CACs, que é sigla para colecionador, atirador e caçador, que eu nem sabia disso. Outros que possuem armas devidamente registradas nos órgãos competentes. Essas armas servem para a proteção dos próprios membros do acampamento e nada tem a ver com nossa militância. Imagina, ela defende um presidente que é a favor da posse de armas, ela defende o nazismo, adotou o nome de uma guerrilheira, de uma nazista, e diz que isso não tem a ver com a militância deles. A militância deles é a militância do ódio, é a militância da arma, é a militância de matar para defender os princípios deles que são anticonstitucionais. Ao pedir o fim do acampamento, o Ministério Público do Distrito Federal tratou o Grupo 300 do Brasil como milícia armada, como eles realmente são, o que é proibido pela Constituição. No último sábado, integrantes desse grupo participaram deste ato em que manifestantes lançaram fogos de artifícios contra o prédio do STF, que eu já acabei de mostrar, e em 31 de maio, Sara chefiou uma manifestação com referências a grupos neonazistas e de supremacistas brancos americanos em frente ao STF. Para quem não sabe o que são supremacistas brancos nos Estados Unidos, eles são um movimento organizado que fazem discursos e apologia ao nazismo, eles odeiam os negros, eles odeiam os LGBTs, eles fazem movimentos de lutas, de brigas nas ruas, eles assassinam negros LGBTs e mulheres feministas. É muito grave essa supremacia branca, esse movimento que tem crescido pelo mundo e agora no Brasil. Em um vídeo gravado em frente ao STF em maio, ela conclamou manifestantes a acampar em frente à casa do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Veja as imagens dessa bandida brasileira e nazista. A gente sabe onde o Alexandre de Moraes mora. A gente vai acampar lá na frente. Pessoal de São Paulo, saiam da Lesp, acampem na frente da casa do Alexandre de Moraes. Ele vai mandar prender? Eu quero ver ele mandar prender 5.000 pessoas. No dia 13 de maio, o Grupo 300 do Brasil foi para a frente do Palácio da Alvorada. Sara estava presente e conversou com o presidente Jair Bolsonaro. A gente vai manter a senhora até a minha base. Nós somos a sua base. Nós somos a militância. Nós seus somos a soldados, militância que o senhor precisa. Somos os seus soldados à disposição. Trio acusado de usar símbolo nazista em São Paulo deve responder por crime de ódio, diz ouvidor. Segundo Eliseu Soares Lopes, a polícia não deveria ter liberado os jovens detidos em manifestação nesse domingo agora. A Lei 7716 de 1989 estabelece como crime, sujeito a pena de 2 a 5 anos de reclusão e multa, fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, que é o símbolo do nazismo, para fins de divulgação do próprio nazismo. Os jovens foram enviados para o 78º Distrito Policial nos Jardins, em São Paulo, mas liberados em seguida pelo delegado Fred Reis de Araújo, que descreveu a natureza da ocorrência como não criminal. Que delegado mais sem noção, Que delegado mais cooptado com o crime. Sim, porque hoje em dia uma pessoa que não pune, que não aplica a lei sobre pessoas que fazem apologia ao nazismo, ela está cooptando, ela está cooperando e colaborando com o crime. O Lopes, o Eliseu Soares Lopes, que é o ouvidor da polícia, abre aspas, ele diz que era um símbolo de suástica, mas se o delegado tinha dúvida, deveria ter feito a apreensão. Ele vai requisitar o corregedor que verifique essas omissões. Na opinião dele, deveria ter sido aberto um inquérito policial para ver a procedência dessas pessoas. Coronavírus. Confusão sobre as regras da Espanha para viajantes do Reino Unido. Declarações conflitantes de autoridades espanholas geram confusão sobre as regras do país para viajantes do Reino Unido. Autoridades espanholas disseram anteriormente que os viajantes do Reino Unido não terão que entrar em quarentena na chegada a partir de domingo, na chegada ao país, à Espanha. Mas o ministro das Relações Exteriores da Espanha disse que o país pode impor uma quarentena de 2 semanas aos britânicos se o Reino Unido mantiver suas regras de viagem atual. Eles afirmam que qualquer pessoa que retorne ou entre no Reino Unido deve se auto-isolar por 2 semanas. Essa é a regra atual do Reino Unido. Isso que faz sentido, A gente tem uma pandemia mundial, uma pessoa para entrar aqui no país, ela não pode sair por aí se ela estiver contaminada ou contaminando outras pessoas. Aí o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido também alerta contra viagens internacionais
exceto as essenciais. Então acho que a Espanha, na verdade, que tem que voltar com a regra. Eles não devem, se o Reino Unido tem essa regra para que as pessoas entrem aqui e fiquem em quarentena por 14 dias, o governo espanhol também deve impor isso, inclusive por uma questão de segurança aos seus próprios cidadãos, para que eles não se contaminem não só com possíveis turistas do Reino Unido, como de outros países. A cerimônia do Oscar 2021 foi adiada por 2 meses. Agora foi a vez de outro grande evento global de celebridade ser afetado pelo surto do coronavírus. O Oscar deveria ocorrer em 28 de fevereiro do ano que vem, mas foi adiado para 25 de abril. Os organizadores também concordaram em estender a janela de elegibilidade para além de 31 de dezembro. Essa janela de elegibilidade é quando os produtores, os diretores, os distribuidores de filme inscrevem os filmes para serem eleitos e concorrerem ao Oscar. Então, ao invés de terminar agora em 31 de dezembro, essa janela para inscrição vai até final de fevereiro do ano que vem. O British Academy Film Awards, o BAFTAs, que é o maior evento de premiação ao cinema aqui do Reino Unido também, que reúne as celebridades globais, inclusive as celebridades de Hollywood, também foi adiado para 11 de abril, um pouquinho antes do Oscar, se mantendo alinhado com a festa de Los Angeles. Notícia boa! Londres vai substituir estátuas de figuras racistas por personalidades negras, mulheres e LGBTs. A decisão veio após a morte de George Floyd, assassinado por um policial branco, que a gente já falou aqui algumas vezes. Os protestos contra o racismo se espalharam nos Estados Unidos e foram repetidos em outros locais do mundo. A derrubada e destruição de monumentos em celebração a figuras racistas é um dos desdobramentos dos protestos. Aqui, no bairro onde eu estou, em Londres, por exemplo, uma estátua foi retirada pelo próprio prefeito de Londres, que era uma estátua de um trader, de um comerciante de escravos no século XVIII, XIX e que fez fortuna com isso. O prefeito de Londres, o Sadiq Khan, determinou em 9 de junho que a Comissão de Diversidade da cidade avalie as personalidades homenageadas com as estátuas para evitar homenagem a pessoas com históricos vinculados ao racismo, o que faz completo sentido, né? O mundo está mudando, a gente precisa acompanhar essa evolução, acompanhar esse despertar da consciência social para um novo mundo com menos racismo, com menos homofobia, com menos machismo. Artes, nomes de ruas, murais públicos e qualquer tipo de homenagem também vão ser revisados. Nomes de ruas que homenageiam pessoas que eram comerciantes de escravos, por exemplo. A diversidade de nossa capital é nossa maior força, disse o prefeito. Mas nossas estátuas, nomes de estradas e espaços públicos refletem uma época passada. É uma verdade desconfortável que o nosso país e nossa cidade devam grande parte da sua riqueza ao papel do tráfico de escravos. E embora isso se reflita em nosso domínio público, a contribuição de muitas de nossas comunidades para a vida em nossa capital foi voluntariamente ignorada, afirmou Khan ao jornal Breitbart News London. Educação e diversidade será matéria obrigatória no ensino básico e fundamental de escolas do Reino Unido. Isso não é fantástico também? Enquanto no Brasil você tem um presidente homofóbico, que é completamente a consciência e a educação sexual para as crianças, que criou uma fake news e inventou um kit gay que não existe, deturpando a importância da educação e da orientação sexual nas escolas. Aqui as crianças aprenderão sobre diferentes tipos de famílias, enquanto os alunos do ensino fundamental aprenderão sobre orientação sexual e identidade de gênero. Uma sociedade saudável, uma sociedade livre, uma sociedade democrática, uma sociedade feliz, com crianças crescendo para se tornarem adultos seguros de si, entendendo e respeitando o espaço do outro, a orientação do outro, só acontece se existir educação sexual. Profissionais do Emílio Ribas serão homenageados com flores. Vamos terminar com leveza e esperança para o mundo, né? Esse é um projeto inédito que, além de homenagear as equipes da linha de frente no combate à pandemia, também vai apoiar pequenos produtores de flores. Isso mesmo. Cerca de 1.700 profissionais do Instituto de Infectologia do Emílio Ribas, que é um órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde, serão homenageados esta semana com flores pelo trabalho que eles têm feito no enfrentamento à pandemia de coronavírus. A iniciativa é parte do projeto Flores para Heróis, que é inspirada no movimento Flowers for Heroes, que nasceu na Flórida e depois se espalhou por Nova York, nos Estados Unidos.
Então esse movimento vai homenagear médicos, profissionais de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, residentes, profissionais de limpeza e de segurança, os recepcionistas, ou seja, todo mundo que está envolvido com o universo do cuidado e o universo da saúde, além das equipes do setor administrativo. Esse projeto é encabeçado pelo ateliê Luli Vidigal Flores, da designer floral a Luli Vidigal, uma pessoa muito querida, uma amiga próxima, e pela jornalista Margot Pavan. Além de homenagear os profissionais da saúde, o projeto também tem como foco, isso é muito bacana, apoiar as vendas de pequenos produtores de flores. A ideia, segundo as organizadoras, é ajudar todas as pontas da cadeia produtiva, começando pelo produtor de flores, passando pelos profissionais de logística, com geração de renda para todos eles, chegando até as equipes na linha de frente da pandemia, essas que serão homenageadas. A ideia é financiada por meio de um fundo que recebe doações de empresas. Inicialmente, o hashtag Flores para Heróis pretende distribuir 22.700 buquês em 11 hospitais. E o mais legal é que a iniciativa vai contribuir com 3 instituições que atendem causas e projetos sociais no Brasil. E cada buquê doado terá R$1 revertido para a TUCA, que é a Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer, para o Instituto Protea, que promove o acesso de pacientes de câncer de mama de baixa renda a um tratamento digno de qualidade, e também para o grupo Mães Solidárias, grupo de mães do Colégio Santa Cruz, um colégio particular em São Paulo, que estão unidas para apoiar e contribuir com causas sociais diversas. Eu vou deixar o arroba aqui da Luli Vidigal Flores para vocês terem mais informações dessa iniciativa tão importante para levar leveza, esperança, amor e transformar a sociedade e deixá-la um pouquinho melhor do que esse caos todo que a gente tem visto nos últimos dias. Você acabou de assistir mais uma edição do Boletim O Que Está Rolando. Se gostou, compartilhe, comente com seus amigos, siga ou se inscreva por aqui também. Isso vai me ajudar a tirar o meu disputado e apertado tempo de trabalho para gravar esses vídeos para você. Respeite o distanciamento social, saúde, sucesso, paz. Bye!